Josué capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram a leste do rio Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado oriental da Arabá, da planície. Nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, e estaremos lendo aqui o comentário. O nome hebraico Kineret significa, entre aspas, circuito. É um dos nomes para o mesmo lago conhecido como, entre aspas, Genezaré. Lucas 5:1. Entre aspas, Tiberíades, João 21:1. E Mar da Galileia. Por outro lado, o Mar Salgado é o mesmo Mar Morto, Gênesis 14:3, também chamado Mar do Deserto, Deuteronômio 3:17, e Mar, entre aspas, Oriental, Zacarias 14:18. Bet-Gesimote, isto é, abre aspas, casa de desertos ou abrigo das devastações, fecha aspas. É uma cidade que fica próxima do ponto onde as águas do Rio Jordão adentram o Mar Morto. Números 33:49. Lucas 5:1. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Veja só, Lucas é o único dos evangelistas que se refere ao grande lago da Galileia, que fica a 220 metros abaixo do nível do mar, e mede 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, chamando-o de forma tecnicamente correta de lago. Os demais escritores o chamam de, entre aspas, Mar da Galileia, e João denomina por duas vezes de Mar de Tiberíades, João 6:1, João 21:1. João 6:1. Passado algum tempo, Jesus foi para a outra margem do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. Voltando em Josué, versículo 2, dando continuidade. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, dominava desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Essas terras incluíam a metade de Gileade. Versículo 3. Também governou em Arabá, planície oriental, desde o mar de Quinrote da Galileia até o mar de Arabá, o mar Salgado ao leste até Bet-Gesimote, e mais ao sul ao pé das encostas do monte Pisga. Versículo 4. Os israelitas igualmente tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Versículo 5. Ele dominou o monte Hermon, Salcá, toda a Bassã, até a fronteira do povo de Gessur, e de Maacá, e metade de Gileade até os limites de Seom, rei de Esbom. Versículo 6. Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esses povos como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Versículo 7. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram, além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Versículo 8. Na serra central de Cefelá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Neguebe e a região sul,
Neste território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Versículo 9. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próxima a Betel. Versículo 10. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron. Versículo 11. O rei de Jarmute, o rei de Laquis. Versículo 12. O rei de Eglon, o rei de Gezer. Versículo 13. O rei de Debir, o rei de Geder. Versículo 14. O rei de Urmá, o rei de Arade. Versículo 15. O rei de Libna, o rei de Adulão. Versículo 16. O rei de Maquedá, o rei de Betel. Versículo 17. O rei de Tapuá, o rei de Éfer. Versículo 18. O rei de Afeque, o rei de Lassaron. O rei de Lassaron. Versículo 19. O rei de Madom, o rei de Azor. Versículo 20. O rei de Sinrom Meron, o rei de Aksaf. Versículo 21. O rei de Taanaque, o rei de Megido. Versículo 22. O rei de Quedes, o rei de Joqueneão, da região do Carmel. Versículo 23. O rei de Dor, em Nafote Dor, nas encostas litorâneas de Dor. O rei de Goim, de Gilgal, Galileia. E versículo 24. O rei de Tirza. O rei de Tirza, ao todo 31 reis. No versículo 23 eu li o rei Dor em Nafote Dor. Tradução: Dor ou Dor. O rei Dor em Nafote Dor, nas encostas litorâneas de Dor. O rei de Goim, de Gilgal, Galileia. E novamente, versículo 24, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Josué, capítulo 12.